Paz de Arrujo, amados. Hoje, dia 4 de agosto de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso trabalho. Eu escolhi aqui um vídeo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Deixa. Olha o vídeo que eu vou escolher hoje, né? De uma pessoa que eu conheci muito, tá? E que eu tinha um carinho muito grande por essa pessoa, mas essa pessoa já é falecida, certo? Que é o finado bispo Roberto Macalister, que ele é conhecido aqui como bispo Roberto Macalister, fundador da igreja, na época, Pentecostal de Nova Vida, certo, amados? Então, ele faleceu, amados, eu me lembro a data, foi dia 13 de novembro de 1993, ou seja, vai fazer 26 anos de falecido, né? E ele fazia aniversário, esse mês, ele fazia aniversário dia 13 de agosto, certo? Então, eu escolhi, né, esse... gente, lembrando, eu não achei, tá? Eu não achei a pedra fundamental da igreja cristã de Nova Vida. Mas como a igreja Nova Vida, ela saiu da igreja cristã de Nova Vida, então com certeza tem, até porque isso aqui, ó, também são símbolos da maçonaria. Isso aqui é a cruz celta, isso aqui é o Walter Macalister, é o filho do bispo Roberto Macalister, tá? Então vocês vejam bem que aqui é uma cruz celta. Se vocês pesquisarem, a cruz celta é uma cruz de ocultismo, né? É uma cruz de origem pagã. Então, com certeza, eu não achei, eu procurei, tá? Mas vou colocar o link aqui da pedra fundamental da igreja Nova Vida, tá? Que é a do Tito Oscar, tá certo? Não é do Roberto Macalister, porque quando o Roberto Macalister ele faleceu, houve uma ruptura na igreja, a igreja se dividiu, porque pelo que eu entendo, porque assim, gente, a gente era membro da igreja, né? Mas a gente só era membro para dar dízimos e oferta. Agora, o que acontecia na igreja não interessava aos membros. Então, eu descobri tempo depois que a Nova Vida tinha sido rompida, que era uma Nova Vida e a outra era a Igreja Pentecostal de Nova Vida. Por quê? O que aconteceu? Como o bispo Roberto faleceu, o Walter Macalister, esse, que eu também conheço muito bem, ele queria ser o bispo primaz. Por quê? Porque ele era ele é filho do fundador da igreja. Afinal de contas, o Roberto Macalister que fundou a igreja em 1960, parece, ou 1961, se não me falha a memória, tá? Que ele fundou a igreja. E o Tito Oscar era o bispo abaixo do bispo Roberto. Então, o que acontece? O Tito Oscar não aceitou. Houve aquela briga, porque o Walter queria ser o bispo primaz, porque ele é filho do fundador, e o Tito Oscar também não aceitou, porque ele era abaixo do Roberto Macalister. Então houve essa ruptura. E aí passou as igrejas Nova Vida a ser do Tito Oscar, né? E as alianças da Igreja Pentecostal de Nova Vida, que se tornaram alianças da igreja, aliança das igrejas, né? Pentecostal de Nova Vida, e que depois, eu não sei a quantas andas por contas de que, eles também mudaram o nome. Depois, não foi mais Igreja Pentecostal de Nova Vida, passou a ser Igreja Cristã de Nova Vida, tá? Então, essa aí foi a igreja, né, o que aconteceu. Aqui, ó, Catedral e CNV, que é a Catedral da Igreja Cristã Nova Vida, tá certo? Então, vamos aqui dar início aqui a pregação. Vamos ver aqui. Ah, não, peraí, eu esqueci de mostrar aqui para vocês, amados. Eu tô querendo ver aqui quando foi essa... Porque foi uma pessoa que postou, tá? Tiago Peixoto, publicado em 23 de abril de 2012, né? Bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida, hoje já falecido, mas deixou pregações que tem muito a falar em nossos corações, tá? Então... vou aqui dar meu dislike e vou aqui, eu assistia muitas pregações dele, ia nos cultos, tá, amados? Do Roberto Macalister, conhecido como Bispo Roberto, tá? E eu ia muito nos cultos dele, acho que era domingo, 10h30 da manhã, que tinha 2 cultos. Acho que era um 8 horas da manhã e o outro 10h30, ele pregava às 10h30.
E eu ia muito domingo de manhã nos cultos dele, tinha Santa Ceia, né? E eu não sei se eu assisti essa pregação aqui. Às vezes eu até posso ter assistido, porque vocês vejam, já vai fazer 26 anos que ele faleceu. Então é muito tempo. Então vamos assistir? Gente, pode botar aí que isso aí deve ter uns 40 anos atrás. Então vamos ver aqui o que o saudoso Roberto, né, Roberto McAllister, ele vai dizer sobre o orgulho, a doença fatal, né? Eu estou curiosa eu não me lembro se eu vi essa mensagem dele, né? Mas é interessante, amados, que só de Nova Vida eu fiquei no mínimo uns 30 anos. Porque eu fui para Nova Vida, eu tinha 8 anos de idade, né, quando eu fui para Nova Vida. Eu nasci na igreja cristã, né, evangélica da Assembleia de Deus, e aos 8 anos minha mãe me levou para Nova Vida. Fiquei em bom tempo, acho que no mínimo uns 30 anos eu fui da Nova Vida. Mas vamos ver aqui. Algumas das minhas mensagens descem do céu como uma inspiração divina. Em outras ocasiões eu estou falando para atender a certas necessidades. Pessoas problemáticas trazem para mim em gabinete pastoral problemas que são mais do que pessoais, problemas de modo geral que eu estou resolvendo através do ensinamento bíblico. Mas esta meditação hoje é fruto de... Então vocês vejam, as pessoas iam fazer gabinete pastoral, é isso que aconteceu. Eu também fazia gabinete pastoral com os pastores da Nova Vida, né? E vocês vejam que é um erro muito grande, porque por que a pessoa não pode falar diretamente com o pai? Não é? Precisa de ouvir e ele dar orientações de acordo com as orientações bíblicas. Mas vocês vejam que a maioria deles, né, como a gente viu o vídeo de ontem do bispo Rubens, né? Do bispo Rubem Barreto, que ele falando contrário ao que está na Escritura. Então vocês vejam que é interessante isso, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar. Muitos anos de experiência. Outro dia eu estava perguntando por que cai o homem de Deus? Por que desmanche de repente um casamento que todo mundo acha sólido? Por que sai de uma igreja um diácono que durante alguns anos servia a Deus de maneira fiel, um homem prestativo, um homem submisso, e de repente sai para nunca mais voltar? Então vocês vejam, por que sai um diácono, né? Que é um cargo religioso, não tem nada a ver com o que está na Escritura. Já começa por aí. Por que sai para nunca mais voltar? Entende? Porque na cabeça deles, amados, as pessoas saem da igreja, estão afastadas, sabe? As pessoas estão desviadas. E na verdade, quando a gente sai da igreja, do templo físico para ser o templo, nós estamos nos desviando do caminho errado e indo para o caminho verdadeiro, que é o caminho de Yahushua. Que o caminho é Yahushua. Então vocês vejam, isso aqui é um programa, tá, amados? Não era na igreja não, tá? O programa dele, agora eu não me lembro mais qual programa, porque ele tinha o programa também, eu não me lembro mais o nome do programa. Eu não sei se é Café Espiritual, não me lembro mais. Também tem muito tempo, né? Vamos combinar que só de morto ele vai fazer 26 anos, é muito tempo. Então vamos continuar. Este homem foi capturado pelo diabo, ele caiu numa cilada. E como é que esse grande nome
de repente é manchado de tal maneira que não tem mais crédito. Eu estava perguntando isto ao Senhor outro dia e ele me dirigiu a uma referência bíblica. Eu abri a minha Bíblia. Ah, já estou entendendo o que ele vai falar. Ele vai falar que a pessoa que sai da igreja para nunca mais voltar é uma pessoa, tipo, que tem orgulho. Eu acho que ele vai levar essa reflexão a esse lado, do orgulho. Eu acho que eu não assisti essa mensagem dele, amados. Eu não me lembro de ter assistido, não. Mas eu tô achando que ele vai levar a mensagem para a pessoa que sai da igreja e nunca mais volta, uma pessoa que está com orgulho. Entende? E sendo que as pessoas que estão saindo do sistema religioso é porque abandona o orgulho de pensar que está na verdade, reconhece que está no erro e vai para a verdade, que é Yahushua. É diferente, é o contrário. Mas vamos continuar. Em Isaías capítulo 12, aliás, capítulo 14, versículo 12. E eu li o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E depois eu continuei. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei eu acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu amigo, eu estou falando sobre o pecado espiritual, sobre uma doença fatal para o corpo, para a alma e para o espírito. Certo, mas só que aí em Isaías 14, verso 12 que ele falou, ele está falando de quem? Ou ele está falando de Terron, ou ele está falando de Lúcifer. Tá? Eu estou na dúvida, porque antes eu pensava que era Lúcifer, mas depois que a gente conhece Terron e que ele é o Deus falso, ele desejou, porque veja, ele desejou ser maior que Yahweh. Tanto que na maçonaria nós temos o número 9 e o número 11. Por quê? Porque o 9 é abaixo do 10 e o 10 é o número que dá referência a Yahweh, que é perfeito, né? O 9 é abaixo de 10 e o 11 é acima do 10. Então, eu acredito que esse texto em Isaías está falando de Terron. Porque Terron, ele quer ser adorado, né? Mais do que Yahweh. Tanto é que ele é adorado em todas as religiões. Então, eu antes pensava que era Lúcifer, mas hoje eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas eu acredito que esse texto de Isaías 14 está falando, né? Eu não sei, sinceramente, amados, eu ainda estou na dúvida, né? Porque Lúcifer também, vamos ver aqui, Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14. Vamos ler aqui para ver. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia, como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável.
Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum leador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura. Junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de verme. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. De Yahweh, né? Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto e elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para cá? Veja, sinceramente, amados, eu estou achando, eu não sei, eu ainda estou na dúvida se é de Lúcifer ou se está falando de Terron aqui. Pode ser até de Lúcifer, né? Porque Lúcifer, ele estava lá no céu. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Eu estou na dúvida, entende? Vou ficar devendo essa para vocês. Se alguém souber, por favor, pode colocar, né, nos comentários aí, se alguém tiver essa informação, tá bom, amados? Irmão Edinho também, porque eu, sinceramente, tô achando que aqui já tá falando de Terron, né? Porque ele também estava, né, no céu quando ele viu Iarro, né? E que aquela parte que diz na Bíblia, quando até mesmo o irmão Edinho falou, né, que tá em Êxodo, que ele fala assim: não há nenhum outro além de mim, não há outro Deus além de mim, não há outro Deus em cima ou embaixo, além de mim ou abaixo de mim, uma coisa assim, e que botou que ele estava falando isso para o povo. Mas isso aí foi um apócrifo, né, que o irmão Edinho leu, acho que é da Origem do Mundo, se não me falha a memória, e esse apócrifo, ele estava falando para quem? Que Terron olhou e não viu, né, nenhum outro Deus. Depois, quando ele olhou acima e embaixo, quando ele olhou no lado, que ele viu Iarro. Iarro também viu Terron. E aí, Terron falou para Iarro: você tem uma aparência de humano, como se fosse de humano, embora Iarro fosse espírito, mas ele tem uma aparência de humano. E Iarro falou para ele: e você tem uma aparência de dragão. Entende? Então, eu acredito que seja Terron aqui. Entende? Mas eu ainda estou na dúvida, né? Porque Lúcifer, ele foi criado também, né? E foi um dos arcanjos, não é certo? E ele também desceu do céu. Por quê? Porque ele se rebelou. Agora eu não sei aqui de qual dos dois está se falando. Se é Lúcifer ou se é Terron. Sinceramente, eu estou na dúvida, amados. Vou ficar devendo essa para vocês. Se alguém souber, por favor, tá, amados? Eu agradeço muito. Então vamos aqui continuar aqui o que ele vai falar. Nada menos é do que orgulho. É orgulho que derruba um casamento, que desaponta o diácono que tem pretensões na igreja. É aquele espírito que entrou num dos 3 arcanjos chamado Lúcifer. Ele disse: eu serei igual ao Altíssimo. Então, esta mania, este orgulho, destrói as entranhas do espírito de uma pessoa, tornando-a inútil para a obra de Deus, e uma pessoa
caída à beira da estrada da vida. Então vocês vejam que ele primeiro falou do diácono que sai da igreja para nunca mais voltar. Então ele está dizendo que foi o orgulho que fez o diácono sair da igreja e nunca mais voltar. Entende? Sendo que a igreja é um sistema religioso onde o Altíssimo não habita, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Como a gente já leu várias vezes em Atos 7:48 e em Atos 17:24. Tá? E aí ele agora está falando também do orgulho, destrói o casamento. Realmente é verdade, né? O orgulho destrói o casamento, mas vamos ver aqui a que passo ele vai levar isso, esse orgulho que é a doença fatal, né? É isso que eu estou querendo ver aqui, o que ele vai falar sobre orgulho. Vamos lá, vamos continuar. Porque para o homem egoísta, o fim sempre justifica os meios. Ele faz qualquer negócio para alcançar o seu alvo. E o problema é que este alvo é chamado espiritual. Você veja que essa frase, o fim sempre justifica os meios, é uma frase maçônica. Tá? É uma frase maçônica. O fim sempre justifica os meios. Então vocês vejam que eu tenho para mim que ele é maçom. Inclusive eu estava pesquisando sobre o espírito da Rua Azusa e eu descobri que quem foi o primeiro a ser batizado com esse espírito da Rua Azusa em Los Angeles, tá? Foi o pai dele. O pai do Roberto McAllister. Ele foi o primeiro a ser batizado. Isso foi em 1906, em abril de 1906. Ele foi o primeiro a ser batizado com esse espírito. Então vocês vejam bem, quando eu li isso eu fiquei chocada, gente. Eu confesso a vocês que eu fiquei completamente chocada quando eu fiquei sabendo disso, tá? Então vocês vejam que ele está falando uma frase maçônica. Então vamos continuar. Tendo isto para Jesus, estou trabalhando para Deus, então todo mundo tem que me acompanhar na mesma altura, todo mundo tem que me servir, é o meu ministério. Você vai ouvir esta frase muito na conversa, é o meu ministério. Deus me chamou para ser o líder, para ser aquele diácono, para ser aquele evangelista, aquele pastor. Então, esta pessoa começa a usar pessoas. Pessoas se tornam objetos para o orgulho. Então vocês vejam bem, ele que está falando, né, que Deus me chamou para servir. Primeiro ponto que a gente vai ler aqui, veja, que Deus me chamou para o ministério, para pastor, né, para diáconos e tal, só que o que, opa? Sucesso é um ídolo. Eu tudo. Calma aí, bispo. O bispo não, você não é bispo, né? Desculpa aí, mas tu não és bispo, que é o único bispo aí, Yahushua. Tá certo, amado? Amado, desculpa, gente, eu esqueci, ele é falecido. Oh, meu pai. Ai, ele é falecido, gente. Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele tá aqui falando. Primeiro falou que Deus me chamou para esse ministério, para ser pastor, para ser líder, né? E o que em Mateus 23 Yahushua fala para a multidão, né? Como a gente já viu. Então, Yahushua disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e faça tudo o que eles lhes dizem, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Está falando de quem? Dos líderes religiosos. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. O que são rabis? Serem chamados pastores, padres, bispos, apóstolos. É isso que a Rússia está falando. Aí ele continua:
mas vocês não devem ser chamados rabis. Isso ele fala com os líderes religiosos daquela época, como a gente viu naquele vídeo, né, de Mateus 23. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então só aí já cai por terra o que o Roberto McAllister está dizendo. Porque aí a Yahushua disse bem claro, e todos vocês são irmãos, não devemos chamar ninguém de mestres, tá? Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Quem é o mestre? Yahushua. A ninguém da terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Então vocês vejam, tá? Olha aqui, ó, ninguém chamei de pai. De pai, o que é pai? Padre, pastor. Porque um só o vosso pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados, vocês não devem, não. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês não devem, aqui está errado, tá, gente? Tampouco vocês não devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Yahushua, tá? Aqui está errado. Vocês não devem ser chamados, veja, Mateus 23, vamos lá. Cadê Mateus 23? Mateus 23, Elisete. Aqui, Elisete. Mateus 23. Olha. Peraí. Deixa eu ver aqui qual o verso que está aqui. Tampouco você não deve ser chamados. Ó, 10. Peraí, Mateus 23, 10. Porque somente há... No céu deve ser chamado de mestre, porque somente um é o mestre de vocês, isto é, o Messias. Tá? Aqui está diferente. Quanto ao mais humilde, ó, aqui está diferente. Vamos ver aqui. Como é que está aqui? Mateus 23, 10. E aí vou encerrar por aqui. Sim, Mateus 23, 10. Deveria ter vindo para cá logo, né? Olha, vocês não devem também ser chamados de líderes. Veja bem. Porque vocês têm um líder, o Messias, ó. Nem queiram ser chamados de guias. Porque um só é o guia de vocês, o Yahushua. Então vocês vejam bem, guias, ó, mestre. Então, ele está falando de líderes religiosos. Vocês não devem ser chamados de líderes religiosos. É isso que ele está falando. Tá certo? Então, aqui, ó. O maior entre vocês deverá ser servo, ou seja, o maior entre vocês deverá servir. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então vocês vejam que o Roberto McAllister está falando aqui já está ao contrário do que está na escritura. Então vou dar uma pausa nesse vídeo, porque já vai para 30 minutos, e vou continuar aqui, tá certo, amados? Tá? Então é isso, amados, olha, o objetivo desses vídeos não é difamar a Nova Vida, não é difamar a igreja nenhuma, denominação nenhuma, mas é mostrar que todas as religiões fazem parte da maçonaria. E todas as religiões, só existe um Deus lá, que é o Deus falso, que é Terron, que é a antiga serpente, tá? Terron, o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, ou seja, Terron, que engana todo mundo. Engana todo mundo aonde? Nos templos de pedra, onde o Altíssimo não habita, se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Então, amados, vocês que são de qualquer religião, saia do engano da religião. Vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque Ele é o único caminho. Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Amados, dê o like, por favor. Se inscreva no canal, tá? Acione o sininho para o YouTube notificar, né, os vídeos. E compartilhe esses vídeos para que outros possam ter acesso à verdade.
sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.